como que fica o desafio nesse momento agora? Primeiro, quais as possibilidades, né? Vamos falar de possibilidades. Quais são as possibilidades para essas pessoas que às vezes estão desempregadas aproveitarem melhor esse fim de ano ali para correr atrás disso? Assim? O que você vê assim, de lugar? Como que as pessoas, quais tipos de trabalho elas podem ir atrás nesse momento da vida delas aí? Nesse momento, Thiago, são milhares e milhares de vagas de trabalho temporário abertas no país como um todo. Então, quem quer trabalhar não fica sem trabalho. É claro que a pessoa ingressa e diz, nossa, mas daqui a 3 meses talvez eu vou estar fora. Tudo depende do que ele ou ela fizer nesse período. Você estava me perguntando, por exemplo, setores. O comércio contrata muito, mas o comércio vai contratar estourando nos próximos 10 dias, porque depois inicia essa jornada ampliada de trabalho aí no final do ano, e eles precisam treinar as pessoas. Então, por exemplo, se for procurar um cine, o melhor momento é agora. Né? Não tem, mas eu vou aguardar segunda-feira. Não, procurar hoje à tarde ainda, porque amanhã é feriado, sexta é feriado, não vai abrir. As agências de emprego também estão em polvorosa e precisando contratar gente, nem sempre preenchem todas as vagas. E além do comércio, a gente tem o quê? Por exemplo, comércio de rua, shoppings. Nós temos, por exemplo, cidades onde tem um turismo muito importante dentro da cadeia produtiva ali do município, da região. As vagas são totalmente preenchidas. Tem um candidato que chega, ele literalmente ele dá o nome, tem uma conversa rápida e ele ingressa, porque às vezes a empresa precisa preencher 20 vagas. E não consegue achar não, algo mais qualificado. Não, exatamente, não encontra. E a questão é que com quem está competindo, quem não tem o ensino médio? Ele está competindo com pessoas que realmente buscam uma vaga de auxiliar, por exemplo, de produção numa fábrica, ou de alguém, de um balconista de atendimento numa loja do comércio varejista. Assim, são vagas muitas vezes atrativas para ingresso? Pode ser que não, mas você está entrando. Depois que você entra, se mostrar trabalho... Sim. Tem todo mundo lá dentro, né? Então as pessoas elas não podem simplesmente dizer, olha, na hora que eu tiver formado, tenho o meu diploma de ensino médio, eu vou buscar então uma vaga numa empresa formal, né? Eu vou correr dos bicos. Não, você pode buscar hoje. Né? Eu estava inclusive antes de chegar aqui numa indústria e eu estava com a presidente da empresa e o diretor. E os dois dizendo, Wellington, a gente não consegue fechar as vagas, e algumas dessas vagas lá superam R$10 mil, e não fecha. Por quê? Porque não encontra os candidatos. Eles dizendo para mim, Thiago, assim, olha, a gente está fazendo recrutamento ativo, antes a gente só colocava vaga na web, nas agências, então tem muita gente que parou de procurar trabalho, por isso que não tem. E às vezes, você falou assim, às vezes a nossa galera então tem que aproveitar e entrar, igual você falou, né, vamos entrar. E depois focar em continuar o seu estudo e tudo mais e enxergar que outras oportunidades lá dentro no futuro vão surgir. E até pegando essa questão que você colocou, da dificuldade às vezes da empresa, como por exemplo você falou que onde não estava conseguindo contratar, internamente, como que você vê? Internamente às vezes as empresas têm muitas pessoas que às vezes ficam acomodadas lá e às vezes perdem a oportunidade de crescer lá dentro? Sim, várias. Uma coisa é o recrutamento externo. Vamos pensar alguém que está desempregado nesse momento e está querendo trabalho. Você tem que ingressar. Entrou na empresa. Depois que você entra, o jogo é outro. Aí o jogo... Tem muita empresa, por exemplo, que só vai recrutar externamente, só procura externamente, quando ele já procurou dentro de casa e esgotou. Porque eles sempre vão preferir, quando a empresa é um pouco mais madura, ela não vai buscar no mercado primeiro. Ela quer buscar dentro. E por que buscar dentro? Porque a pessoa já tem a cultura ali, já sabe como funcionam as coisas, como que... O colaborador vai se sentir, de certo modo, feliz porque está crescendo ali dentro. Exatamente. É horrível quando a gente trabalha numa empresa, aí surge uma vaga muito legal e aí vem um cidadão de fora. Então... E nem sequer... foram, né, atrás, se alguém ali queria. É como se fosse, o pessoal diz assim, né?
Quando tem o filé mignon, é para os de fora. Quando é o osso duro de roer, então sobra para gente. Então tem muita companhia que ela faz um bom recrutamento interno. Só que para participar de um recrutamento interno, tem que estar dentro. Eu sei que é óbvio falar isso. E demonstrar, mas como que a galera que está dentro, às vezes pode, igual você falou, tem muito caso que a galera não demonstra. Então, vamos supor, entrei numa vaga mais simples agora no final do ano, que tipo de comportamento, ou como que eu posso sinalizar para minhas lideranças que eu tenha vontade de seguir, né? Tiago, eu sei que talvez responder isso vai ser lugar comum, mas primeira coisa, a pessoa fazer tudo de bom grado, mostrar vontade, ser pontual, né? Tem gente que tá num trabalho temporário e começa a chegar atrasado. Ele falta, sem emprego, né? Assim, não... Isso, aí reclama que não consegue trabalho, não consegue emprego. Então, é importante ele ter uma dedicação maior, ser uma pessoa que já se dá bem com os colegas logo na primeira semana, porque o chefe vai chegar e vai perguntar para a equipe, e daí, vocês gostaram de fulano de tal? O que vocês estão achando? Dependendo do que as pessoas falarem, ele tá fora ou ele vai ficar a vida toda ali dentro. Mas não é para ser legalzinho, não é para ser falso. O ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente bom e ter a nossa parte também. Então, desde o início, tá disposto a fazer aquilo que é necessário. Tem gente que está no trabalho temporário e aí, por exemplo, tá lá como balconista. E o chefe pede para fazer alguma coisa a mais. E a pessoa já... Eu não sou pago para fazer isso. Cara, não vai permanecer. Não vai. Porque se como trabalhador temporário ele já apresenta esse tipo de comportamento, imagina depois quando tiver numa vaga permanente. Então, ele tem que mostrar disposição. E, principalmente, ele precisa dizer para a liderança, para o líder dele imediato, assim, olha... eu quero ficar aqui. E perguntar também para o chefe, olha, o que o senhor acha? Eu estou trabalhando bem? Está indo legal? Por exemplo, imagina que ele está num trabalho temporário de 90 dias, que é um período de experiência normal. Sim. Geralmente tem uma primeira avaliação com 45 dias. Se o chefe não procurar, é importante que ele procure. Isso que eu ia falar. Porque às vezes pode acontecer, né? Normalmente as empresas vão ter a cultura... O que a gente espera, né, do líder é que ele vá lá, mas a gente sabe que na realidade, eu já passei por vários lugares também, que ninguém me procurou. Ninguém. E aí a pessoa às vezes fica naquela melhor não perguntar também, né? Porque quem procura acha, né? Quem procura acha. E é pior porque daí ele não dá tempo ele não tem tempo suficiente para fazer a correção de rumo. Que é assim, eu sento para você é meu chefe, sento contigo e você fala, olha, não estou gostando disso, daquilo. Ok, chefe, me dá aí 15 dias que eu vou corrigir isso. Então ele tem tempo ainda. Às vezes, profissionais temporários, eles descobrem que não vão ficar no dia que são desligados. E até aquele dia está a apreensão. E ele não pergunta. Pô, pergunte, converse. É melhor ter esse bate-papo antes para dar tempo de fazer algo diferente se for necessário. Ainda mais se a pessoa quer permanecer ali. Né? E acho que o principal segredo, assim, também que eu vejo, né, na vida, é... a pessoa, beleza, se ela tem necessidade, se ela tá sem emprego, acho que esse é o rumo. Então, primeiro, sobrevivência. Você precisa da grana, você precisa trabalhar, entra no lugar. Pô, lá internamente, percebeu que aquela empresa faz sentido? O legal é até ela buscar conhecer, né, que outros lugares eu poderia atuar, né, aqui dentro, né, lá pra frente, quando eu tiver formado, ou às vezes é possível crescer, às vezes até com a formação que ela tá. Hoje em dia, né? Eu já vi gerente de loja de comércio, que aí vai ter, por ser gerente, tem um salário superior que o vendedor, mas eu já vi lojas que pegam o gerente que ainda não tem o ensino médio, por exemplo. Sim. Né? Mas ela precisa sinalizar, ela precisa ver, nossa, tá legal aqui. Então, a partir do momento que você fala, eu quero crescer, você tem que trabalhar até, nossa, mas pra eu crescer, eu preciso passar por isso aqui. É como tudo na vida, né? Pra eu virar professor, eu precisei passar por um sofrimento. Tem um processo. Faculdade, um monte de coisa, prova, etc. Eu lembro que, na vida, eu queria entrar num colégio grande aqui em Londrina, e eu sempre preferi redação. E aí, no ensino médio, de colégio particular, é dividido em frentes. Redação, literatura e gramática. E eu sempre preferi redação. E aí... pintou nesse colégio o quê? Literatura. Eu falei, nossa senhora. Né? Porque as pessoas acham que a gente sai formado, mas tá tudo na cabeça. Não, eu fiz as provas, passei, me formei, mas o meu foco sempre então assim, vamos lá falar da história da literatura. Eu tava falando, nossa senhora. Então, era muito difícil dar aula, porque eu tinha que estudar muito. Eu falava assim, gente, eu tô pagando para trabalhar, porque eu tô gastando muito tempo preparando a minha aula, porque ainda não tá na minha cabeça. Exato. Claro que redação, hoje em dia, até hoje eu estudo, mas
menos, né? Eu estudo assim, eu vou elaborar uma aula diferente, mas não preciso estudar o conteúdo. Você parar pra mim e falar, como que escreve um artigo de opinião? Vou fazer o passo a passo pra você. Agora, literatura, eu ficava tenso. Meu Deus, se alguém perguntar pra mim, vamos lá, dá uma aula agora aí, sei lá, de barroco completo, citando todos os autores, obras, anos. Eu falei, meu Deus, lascou, não sei. É isso. Né? Então, eu ficava tenso, falava assim, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas eu mirava o quê? Eu mirava assim, uma hora... Eu vou fazer um bom trabalho de literatura, porque uma hora, não desejando mal coleguinha, às vezes um coleguinha sai de redação e eu vou entrar. Só que eu precisava sinalizar. Então, quando eu fui chamado para entrevista, você dá literatura? Eu falei, dou. Não dava, eu dou. Mas eu falei assim, mas se uma hora pintar a redação, eu quero pegar a redação também. E aí, quase 3 anos depois é que surgiu a oportunidade. E aí eu peguei. A história que você contou é o que a gente estava falando. Você queria entrar, ingressar para estar no jogo. Porque se não ingressar, não está no jogo. E muita gente vai ingressar num trabalho temporário. E lá nesse colégio eles faziam o que você falou. Primeiro eles procuravam dentro, para depois e olha lá, na verdade eram 3 etapas. Primeiro eles procuravam dentro, depois o QI, né? Quem indica, depois indicações, e depois ia lá para o banco de currículo. Isso aí. A história da indicação, que muita gente chama, né, a expressão network e tal, é importantíssimo mesmo. Tem uma boa rede de contatos. Isso é fundamental. Isso tem um peso enorme nos dias de hoje. Pensa lá, Thiago, você precisa contratar uma diarista para a tua casa. Se alguém te recomendar, é muito melhor do que você contratar um diarista que você nunca encontrou. E isso vai valer, você precisa ajeitar alguma coisa no teu carro e não é numa mecânica tradicional. Se alguém recomendar, e aí isso vale para cabeleireiro, isso vai valer e vale muito para vagas de trabalho. Eu não atuo como headhunter aí no processo de recrutamento, mas é incrível como as pessoas me pedem recomendações. E por quê? Porque quando alguém recomenda, ele está fiando, ele está dizendo, olha, eu assino embaixo. Ali, né? Exatamente Tem isso. certo uma responsabilidade, pode confiar. E aí, como num trabalho temporário, ele tem lá semanas, às vezes meses, para fazer com que as pessoas confiem. Para que possam dizer, o cara é bom demais, o cara trabalha direitinho, pessoa correta, gente boa, ajuda todo mundo aqui. Mesmo que a empresa não tenha vaga, ela cria vaga. Isso é importante. Hoje em dia a ideia básica é assim, primeiro quem, depois o quê. Primeiro quem eu quero ter na empresa, depois o que ele vai fazer. Porque se é um cara extraordinário, ele não vai querer perder. Pensa no teu negócio, Thiago. Se você conhece nos próximos dias alguém que você se encanta, um profissional que você fala, cara, que legal essa pessoa, você vai arrumar alguma vaga para ele aqui dentro. Você vai arrumar alguma coisa para ele fazer, porque você quer ter aquela pessoa. E aí, se você precisa ensinar, você vai ensinar. E é isso que vai acontecer com quem ainda está fazendo o ensino médio. Ele tem que aprender muitas coisas, tem que aprender, ele tem que adquirir uma grande bagagem, mas é muito diferente hoje uma pessoa que tem, por exemplo, está no segundo, precisa de 10 meses de estudo para concluir o ensino médio. Muito diferente essa pessoa hoje de uma pessoa que estava no mesmo estágio 15 anos atrás. Lá, 15 anos atrás, realmente, ela não estava preparada para muitas vagas nas empresas. Mas o mundo mudou. Hoje a gente tem acesso ao conhecimento, como é o caso do teu canal. Hoje as pessoas estão muito mais atentas. Então, a pessoa sem ensino médio hoje, ela tem uma certa bagagem. Então eu não preciso fazer. Não, a questão é que se você não voltar a estudar, o mercado ele te corta ali. Então, realmente não eu não tenho ensino médio, eu tô concluindo o ensino médio. E depois que ingressar, vem o próximo desafio de continuar a educação, porque a gente não pode parar de estudar mais para estar no mercado hoje, né? Perfeito. E aí, você falando isso, uma coisa que eu falo para os alunos, e aí, total liberdade, se eu não fizer sentido, pode falar, porque eu falo diferente para eles. Mas é essa questão que você colocou de concluir o ensino médio, né? Pô, vou deixar um currículo em algum lugar, né? Você disse que, às vezes, tem algumas empresas, principalmente nesse ramo do comércio, né? Tanto comércio de rua, quanto comércio shopping, etc e tal, ou indústrias ali, eles precisam de gente e às vezes não estão achando, né? Mas como que talvez a pessoa possa ainda se destacar e até demonstrar já uma vontade de correr atrás dessa questão do conhecimento? Eu normalmente respondo assim para os alunos. Pô, lá no Termino de Seus Estudos eu faço recrutamento e seleção,
mas na minha área, né? Que eu coordeno o time de marketing. Beleza. Mas tem muita dificuldade, por exemplo, a galera do setor comercial, que é a parte de vendas. Né? Eles têm muita dificuldade de achar pessoas, né? E quando a gente vai olhar um currículo e a gente vê lá, por exemplo, ensino médio incompleto. E aí eu penso sempre do ponto de vista da língua portuguesa. Eu olho, ensino médio incompleto. Falo, puxa. Agora, se eu pego um currículo, concluindo o ensino médio, na minha visão, e é isso que eu falo para eles, isso faz uma diferença, porque eu enxergo naquela pessoa que ela tá com uma perspectiva de seguir a vida diferente, né? Isso realmente pode ter um impacto, ou o que eu tô falando não tem nada a ver? Tem sim, e outra coisa ainda, quer dizer que a pessoa tá em movimento. Uma coisa é tá parado. Outra, bem diferente, é você estar caminhando em direção a alguma coisa. E eu brinco até com indo, concluindo. Você está indo. É isso mesmo, né? E lembrar assim, o grande temor das empresas, de quem não tem ensino médio, é esse mesmo. Ele não saber falar, ele não saber escrever, porque muitas dessas posições é para atendimento a cliente. Então ele falar nós foi depois, esse que é o medo. Escrever uma mensagem no WhatsApp com erros muito graves. Então esse é o temor. Então quando a pessoa ela está estudando, isso sinaliza que ela é uma questão temporária, daqui a pouco ele vai avançar. E quando ingressar na organização, terminou o ensino médio, é fundamental que ele continue os estudos. Sim. Que seja num curso técnico, numa faculdade, em algum tipo de certificação, ele vai ter que continuar. Como acontece, eu continuo estudando, terminei o mestrado em 2008 e continuei fazendo os estudos e não dá para parar. Se a gente parar, ali começa a nossa decadência profissional, de carreira, de vida. Então não é só o ensino médio que você vai concluir. Depois de terminar, vem a próxima jornada, e depois vem a próxima. A gente tem que gostar disso, né? Porque a relação hoje com os estudos ela é crucial para todo mundo, né?